Olá, pessoal! E vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas, como sempre, quero convidá-los para nos seguir aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir também lá no Instagram, no @Momento do Campo, e também lembrar que estamos no Spotify. E vamos também agradecendo a nossa parceira aqui do nosso podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. Gigantesco. E vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje com uma convidada, gente, que eu tenho uma admiração muito grande, que eu já acompanho o trabalho dela aí há pouquinho tempo, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas eu acompanho aí essa grande profissional que está aqui comigo, Tatiane Zambiasi, que é nematologista, pesquisadora, né, Tati? Ela aí que é dessa área, que abrange aí, enfim, muito conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse cenário de nematóides, como se comportou essa questão ano passado, vamos falar um pouquinho desse ano, aí, expectativas, enfim. Tati, é um prazer tê-la aqui de novo no nosso estúdio, você que sempre está super corrida e hoje conseguiu um tempinho pra gente, né? Nossa, eu que agradeço, Veridiana, é sempre um prazer vir aqui, né? E um prazer maior ainda a gente poder conversar e ter esse laço aí, além de profissional, de amizade também. E da minha parte também uma admiração muito grande por você, pelo tempo, né, que a gente se conhece e sabe aí do trabalho uma da outra. Então é sempre um prazer a gente estar aqui podendo trocar um pouquinho de ideia. Eu sempre brinco, né, gente? Porque a gente já chega nessa intimidade, né? Tati, mas realmente a gente se conhece há tanto tempo. Eu acho tão bacana. A Tati já esteve aqui no nosso podcast. A gente começou ano passado, você foi uma das primeiras, né, aqui conosco. E a gente já contou um pouquinho dessa trajetória dela. E eu queria, então, começar, né, esse episódio falando de lá para cá, do que aconteceu aí no mundo do algodão, de nematóides, né? Como que se comportou aí essa questão do ano passado para cá. Vamos falar um pouquinho disso. Sim. E, enfim, como que foi nematóides, do que diferencia aí dos anos anteriores, né? A safra 23, 24, como é que foi a 24, 25? Então, Veridiana, os nematóides são organismos que dependem 100% de água, né? E a gente veio da safra 23-24 de uma safra seca, né? De uma safra aí que a gente teve pouca chuva no início do plantio, então setembro não choveu nada, outubro choveu muito pouco, novembro pouco, dezembro pouco, foi chover, né, em janeiro, isso falando da safra, né, anterior. Então a gente teve uma safra com poucos problemas, né, visíveis. Bom, e aí a gente entrou na safra, né, 24-25, num cenário totalmente diferente. Por quê? Porque a gente teve uma safra com chuva normal, né, com a chuva que a gente tem no Mato Grosso, começando a chover aí finalzinho de setembro, outubro. E o que acontece? Nematóide com água, com calor, né, com altas temperaturas e com comida, que é o hospedeiro, soja, milho, algodão, enfim, a gente pode ter explosões de população. Bom, normalmente vindo de uma safra seca, onde o produtor viu pouco sintoma do nematóide, a gente tem a ideia de que o nosso problema diminuiu, que o nematóide morreu, que eu controlei, e a gente entrou numa safra normal de chuva com um cenário muito bom, né? Com materiais altamente produtivos, com muita chuva, com todas as condições favoráveis. E aí o que a gente teve? A gente teve uma explosão do nematóide, né? Um dos fatores
é principalmente o material, né? Então, por exemplo, os materiais suscetíveis, aqueles que não têm nenhuma resistência a nematóide, são materiais que produzem mais, né? Que tem um teto produtivo maior. Isso falando em qualquer material de soja, de milho, de algodão, mas principalmente, né, soja e algodão. E são os materiais mais plantados, né? Não só por nós, pelo Mato Grosso, mas por qualquer produtor em qualquer lugar. Então, se você juntar um material suscetível com um ano chuvoso, que o nematóide precisa de água, e com, às vezes, uma condição perfeita de clima, né? Que daí eu estou falando de água e mais temperatura, e às vezes até uma falta de manejo, porque o produtor viu que na safra anterior deu pouco nematóide, e às vezes ele achou que ia continuar, né? Um pouco nematóide. Então a gente teve uma explosão de nematóide, a gente teve muito nematóide na soja. A gente tem sempre, assim, ó, Veridiano, uma demanda por produtores, né, que liga e fala: ai, Tati, você pode vir aqui dar uma olhada na minha área? Eu tô com problema de nematóide. E isso é mais ou menos uma rotina no nosso trabalho. Essa safra, você não tem noção, foi gigantesco, porque como explodiu para todos os lados, então era o produtor da Bahia ligando, era o produtor do Mato Grosso, do Maranhão, e a gente teve uma demanda altíssima por trabalhos para a gente ir até as áreas, verificar o que tinha. A gente tem um trabalho dentro da nossa empresa, que é um trabalho de mapeamento de nematóide, onde a gente vai lá, mapeia, vê qual é o nematóide, o gênero, a espécie, e passa para o produtor, né, uma sugestão de recomendação baseada em todo o nosso estudo, em todos os nossos trabalhos. E esse ano foi um dos trabalhos que a gente mais fez, né, porque a gente teve a explosão dos nematóides em geral, tá? Bom, além disso, a gente teve a incidência de uma nova espécie de nematóide, né? Então, assim, os nematóides são divididos em tipos, né? Que a gente chama de gêneros. Então, são tipos diferentes, né? Mas todos eles atacam soja, milho, algodão, feijão, as principais culturas que a gente planta. Tem um nematóide específico que é um nematóide de um gênero chamado Meloidogine, e o nome comum dele é nematóide das galhas, né? Que causam um tumor no sistema radicular que impede a passagem de água e de nutriente. Então, a planta vai absorver água e nutriente, mas ela está com todas as raízes, é como se fosse um câncer, um tumor para nós, e ela não consegue absorver. E aí a gente tinha duas espécies, né? Incógnita e javânica, que são espécies conhecidas, normais, tradicionais. E nessa última safra que passou, a gente teve uma espécie nova, que a gente não tinha aqui no Mato Grosso, né? E que foi confirmada aí pelo Dr. Rafael Galbieri do IMA e outros pesquisadores, que é uma espécie chamada Enterolobe, né? É diferente. O visual é igual, mas quando você leva para o laboratório, você consegue dizer que é um novo nematóide, né? Até vou pedir aqui, Hermes, se você tiver procurar uma imagem de nematóide, só para o pessoal ter uma ideia também, porque a gente tem as pessoas que nos acompanham que não tem uma ideia do que é, né? Isso, nematóide das galhas, Hermes, se você pesquisar na internet, dá para colocar a imagem que são todos esses tumores que a gente tem na raiz, né? Que dificulta a penetração. Então, a gente teve o surgimento, né, dessa nova espécie. Tem uma outra espécie também, Veridiana, que ela é uma espécie que não é nova, ela é desde 2015, que a gente tem problema com ela, que também a gente teve uma expressão um pouco maior, que é um nematóide diferente dos outros. Por quê? A maioria dos nematóides que a gente trabalha são nematóides que atacam as raízes. E esse nematóide ataca a parte aérea da planta. Não ataca a raiz. Esse novo? Não, esse é outro. Ah, tá, esse outro. Então, tem um novo, que é o Enterolobe. Esse daí é um outro nematóide, chamado Felencoides bessi, que é um nematóide que ataca a parte aérea da planta e que ele ocorre mais quanto mais umidade eu tenho. Então, como a gente teve um ano mais chuvoso, mais úmido, a gente teve também uma presença maior desse nematóide, né? Então, hoje, assim, até o ano passado a gente tinha 5 principais nematóides, hoje a gente já tem 6, né, contando com esse de parte aérea, e cada nematóide exige um conhecimento, e além disso são práticas de manejo diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho galha e tenho cisto, que são 2 tipos, né, diferentes, para manejar galha é um jeito e para manejar o cisto é outro. Então, não dá para dizer que você faz tudo Não, a gente tem poucas práticas de manejo que eu posso utilizar para manejar todos, tá? A maioria delas são específicas, são por espécie. E por isso que é extremamente importante do produtor saber
né? Qual é a espécie que ele tem na área, qual é o nematóide que ele tem na área, quanto, né, população, a quantidade que ele tem, se é alta ou se é baixa, porque baseado nisso a gente consegue ter um manejo mais assertivo, mais correto, talvez mais barato, né, que eu consiga reduzir o custo. Então, assim, a gente veio de uma safra seca com pouco nematóide e entramos numa safra chuvosa, eu diria que quase normal, né, do que a gente tem no Mato Grosso, com muito problema de nematóide. Na parte da soja, no caso desse. Tudo. Todas as soja, culturas. milho e algodão. Pegou tudo, né? Isso. E os nematóides, eles atacam todas as culturas, né? Assim, às vezes a gente tem um ou outro que é mais específico, mas a maioria deles atacam todas as culturas, né? Tem alguma aqui que você consegue identificar? Tá procurando? Essa daqui é minha, que daí já não tem já achou problema uma foto. Não tem problema de direitos autorais. Olha só. Então, olha, a raiz, isso aqui é uma raiz, né? E aqui dentro tá cheio de nematóide. E o que acontece? A raiz é responsável por absorver aqui do solo água e nutrientes para abastecer a parte aérea. Se ela tá desse jeito, ela não consegue absorver nem água e nem nutrientes e ela acaba morrendo na parte aérea. Vai ficando mais baixinha, amarela, com deficiências nutricionais e vai que ela acaba morrendo. Então, esse é o dano do nematóide. Olha só. Olha só. É um problema. Eu me lembro muito do professor Jaime. Sim, a lenda dele falando de nematóides. Loucura, né? E como é que tá aqui, então? Você disse que então teve essa questão dessa novo nematóide, vamos dizer assim. Isso assustou? Foi algo que realmente não era esperado? Sim, na verdade, assim, não era esperado. A descoberta foi por acaso. Por quê? Porque esse novo nematóide é desse mesmo gênero do nematóide das galhas, causa esse mesmo sintoma. Então, se a gente olhasse essa raiz, eu poderia dizer que é o incógnito ou javanica, que é o nematóide que a gente já tem e já sabe. Qual foi o problema? O problema foi que, existem materiais que eles são resistentes a esse nematóide, ou seja, eu tenho uma quantidade menor desse nematóide na raiz porque o material tem genes de resistência. E em alguns casos, o produtor plantava esse material resistente e tinha muita galha. E aí começou a investigar. Por que isso estava acontecendo? Será que era um problema do material, né, que pode quebrar da resistência? Qual foi o problema? E aí, né, o Rafael fez algumas análises e outros pesquisadores também e acharam essa espécie nova, né? Que é o mesmo sintoma. Aparentemente você não consegue diferenciar se é o novo ou se é o velho, né? O que a gente já tinha aqui. Mas é um problema gigantesco. Por quê, Veridiana? Porque são anos pesquisando um nematóide para saber se tem genes de resistência, para introduzir isso no melhoramento genético, para ter um material resistente, para registrar um produto novo. Então não é uma coisa que acontece rápido. E aí a gente está com um problema na mão gigantesco, porque esse nematóide ataca soja e algodão. E agora o que a gente vai fazer? A gente não tem informação. A gente não tem pesquisa, a gente está começando isso agora, porque esse nematóide, né, foi constatado agora nessa safra. E aí agora vai ser uma corrida contra o tempo, né, de produto, de registro, de resistência genética, até de mapeamento para saber onde ele está, né? Ele já foi encontrado aqui e já foi encontrado na Bahia, né, confirmado. Então agora é uma corrida da pesquisa para saber o que indicar pro produtor. Então, se ele tem esse nematóide, a gente precisa confirmar isso a nível de laboratório e agora correr atrás de uma maneira de ajudar o produtor caso ele tenha essa espécie nova na área dele. Para quem não tem uma ideia, que às vezes a gente tem pessoas novas aqui nos acompanhando, para se identificar o nematóide na lavoura, o que é feito? Faz essa análise de solo? Qual que é o procedimento? E é visual? Consegue se visuar por uma planta, olhando assim, tá com X problema? Sim. Na verdade, o nematóide, ele sempre ocorre em manchas na lavoura. É muito difícil da gente ter um ataque de nematóide de qualquer espécie na área total. Então, vão ser sempre, a gente chama de reboleira, né, o nome técnico, mas são manchas espalhadas na lavoura. O que essas manchas têm de diferente?
plantas mais baixas, plantas amareladas, plantas raquíticas. Ali naquela mancha quer dizer que eu tenho um problema. Só que eu posso ter nematóide e eu posso ter mais umas 20 coisas diferentes na agricultura. Então pode ser uma doença chamada mofo branco, pode ser uma praga que é o percevejo castanho que fica embaixo da terra, pode ser uma mancha de calcário, pode ser uma mancha de água, pode ser um afloramento rochoso e pode ser nematóide. Então, a gente consegue visualizar, né, com o nosso olho a mancha, né? E se eu for nessa mancha, por exemplo, e fizer arrancar essa planta, eu posso visualizar o sintoma de galha na raiz e posso dizer que eu tenho nematóide de galha, só que eu não sei qual espécie. Tipo aquela mancha que tem ali, não? Então, por exemplo, essa mancha é uma mancha de um pratilencos, de um nematóide que só causa diminuição de porte, a planta não fica amarela. Essa daí Aquela foto do algodão ali, ó, da revista com uma mais baixa e uma mais alta, mais uma para a esquerda. Aqui? Essa foto é uma foto de um algodão resistente e suscetível numa área com problema de nematóide. Então, olha como que é o comportamento do material esse dá pra ver com a bem, resistência genética. Entendeu? Então, assim, e isso aqui é uma reboleira de algodão de um nematóide que só diminui o porte. Se a gente olhar, por exemplo, as reboleiras de soja, você vai verificar que ela, além de diminuir o porte, as plantas ficam todas amarelas. Tá? Por quê? Porque a planta não está conseguindo absorver a parte de nutrientes. Então, ela fica amarelada com sintoma de deficiência de cálcio, de fósforo, de outras coisas, né? Então, você consegue ver que é um sintoma de nematóide, né? Para você ter certeza, Veridiana, o ideal é levar no laboratório. Lá no laboratório, a gente tem procedimentos, metodologias que a gente faz para identificar o nematóide de uma forma 100% correta e confiável e dizer para o produtor, olha, nessa reboleira o senhor tem um nematóide tal e tal e o senhor tem essa quantidade no solo e essa quantidade na raiz. Então, a amostra do laboratório que a gente faz no solo e na raiz, ela é 100% precisa, né? Ou 99% precisa. A visual, ela é precisa também dependendo de alguns nematóides, né? Outros a gente não consegue visualizar. Então, ela é um indicativo. Mas o ideal é a gente, né, levar para o laboratório para quantificar, pelo menos. Porque no campo, se eu olhar, eu sei dizer qual é, mas não sei dizer a quantidade. Porque para contar é só no microscópio. Eu imagino que deve ser a Minúsculo, lente, né? Quando você olha... Minúsculos, são organismos microscópicos, né? Que a gente só consegue enxergar no microscópio. Tem um deles, comum para nós, que é o cisto, que a gente consegue enxergar na raiz, mas ele é bem pequenininho. É um olho treinado de uma pessoa que vê todo dia e tal, Sim, que já consegue identificar. Isso, exatamente. Então, esse daí a gente consegue ver a olho nu. Mas o restante é no microscópio. Então, deve ter um grande número de amostras ali para vocês analisarem, né? Tem muita amostra. Na verdade, assim, no nosso pico de safra, né, que vai aí de novembro até maio, né, a gente analisa aí umas 15 mil amostras, Veridiana. E são todas manuais. A pessoa vai lá, extrai, passa numa peneira, passa numa centrífuga, coloca na geladeira e depois leva lá no microscópio para você passar o dia inteiro lendo. Não é uma máquina que faz isso sozinho, não. São pessoas, né, que fazem isso e que passam o dia inteiro olhando num microscópio, numa câmera, né, qual é o nematóide e um contador. Eu achei um pratilengos, achei mais uma galha, achei um rotilengos, achei 2 pratilengos. Então, a gente tem um contador, a pessoa vai olhando ali no microscópio e vai batendo esse contador. Acabou de contar essa amostra, anota lá. Eu achei tantos pratilengos, que é um tipo de nematóide, tantos de galha, que é outro tipo, tanto de cisto, que é outro tipo, e assim por diante. Então, o pessoal tem que estar realmente muito bem treinado para identificar, né? Exatamente. As pessoas que fazem a leitura, né? Esse procedimento chama leitura, são pessoas que trabalham comigo há 8, 10 anos. Porque não é do dia para a noite, não é uma safra que a pessoa vai conseguir diferenciar um nematóide do outro. Então, é um trabalho, assim, bem minucioso.
São meninas que são extremamente treinadas para isso, porque é o nosso ponto-chave. Se a pessoa ler errado, Veridiana, nós vamos passar um resultado errado para o produtor. Tá louco? Pois é. Seria mais ou menos isso que a gente está vendo? Então, olha só, esse aqui é um Pratilencos, tá? Braquiurus. O que elas olham? Elas medem o tamanho do estilete, elas olham o formato do nematóide, tá vendo que é diferente? Elas olham a cauda, ó, essa daqui é pontiaguda, essa daqui é arredondada. Elas olham a vulva, que é o comprimento do nematóide da cauda até aqui, ó, tá vendo? Ó, são comprimentos diferentes. Então, todas essas... Bulbo, né? Que é... Aqui eles têm dois sacos de ar que, quando eles esvaziam, eles impulsionam o estilete do nematóide para penetrar na raiz. É uma bombinha de ar, sabe? Então, todas essas características... Então, olha só. Tamanho de estilete, quantidade de bulbos. Olha aqui, ó. 2 bulbos, o tamanho do estilete. Tudo isso, a vulva, o formato da cauda, todas são características que as meninas olham lá no microscópio para dizer que esse aqui é um Pratilencos braquiurus, é um Meloidogena incógnita, é um Meloidogena javanica, é um Heterodera glicinis. As espécies, né, os tipos de nematóide são diferenciados dessa maneira. E assim, eu vou dando parabéns para essas meninas da Agromax, né, que fazem esse trabalho, porque realmente é minucioso, porque como você comentou, não pode ter erros, né? Não pode. E se a pessoa não souber diferenciar isso, ela não consegue ler, né? E são coisas muito pequenas, né? O tamanho do estilete, por exemplo, de um nematóide para o outro, é uma medida muito inferior a centímetros, por exemplo, a milímetros. Então, se a pessoa medir errado ali, pode ser que seja uma espécie diferente. E aí, consequentemente, é um tratamento diferente que tem que ser dado na lavoura, né? Exatamente. Então, assim, o resultado que sai no laboratório tem que ser um resultado extremamente confiável, né? Tem que ser uma pessoa altamente treinada. As meninas nossas foram treinadas pelo Jaime. Olha aí, Jaime então, Maia, referência nessa área, né? Então, as meninas foram no laboratório do Jaime, isso há muito tempo atrás, né? Lá quando a gente abriu a Agromax, 2007, 2008, foram lá, ficaram um mês lá, fizeram todo o treinamento, foram no Dr. Edivaldo Cia, em Campinas, foram num laboratório no Paraná, foram no Goiás para pegar vários treinamentos. Existe uma chave de identificação, né, que a gente utiliza para a pessoa ler corretamente. Saber o que ela está fazendo, né? E aí, depois disso, vocês encaminham os resultados para os produtores, né? Isso. Depois do resultado é feito um laudo e aí a gente encaminha esse laudo para o produtor. E aí daí ele vai tomar a decisão do que ele vai fazer. Tem pouco nematóide, não precisa fazer nada. Tem muito nematóide, eu preciso escolher um material resistente, preciso escolher um produto para mim aplicar na minha área. Então, hoje a gente tem várias ferramentas. Uma planta de cobertura, por exemplo, uma crotalária, uma braquiária. Então, existem várias formas de manejar. E tem produtor que fica assustado com o que vê ali na hora? Muito. Na verdade, a gente tem o Mato Grosso hoje como um dos estados que mais tem nematóide. Ah, é? Muito nematóide. E aí, o que acontece? 99% dos produtores aqui de Primavera, por exemplo, fazem alguma coisa para nematóide. Ou um material resistente, ou um produto químico, ou um produto biológico, ou uma planta de cobertura, ou um revolvimento de solo. Alguma coisa eles fazem. Se a gente não fizer nada, Veridiana, a média de perca por nematóide no Brasil é de 10%. Nossa, muita coisa, né? A média. Aqui no Mato Grosso é mais. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul é menos e nas regiões novas do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí também é menos. Consequentemente, os 10% que é a média é menos no sul e menos no norte, aqui é mais. É mais. Entendeu? Então, assim, a conta que eu faço é muito simples. Um produtor colheu 70 sacos. 70 sacos é uma ótima produtividade, né? Ele poderia estar colhendo 77. Porque 7 ele perdeu por nematóide. E a gente tem 2 nematóides, que é o Pratilencos, que estava aqui na tela, e mais um outro chamado Helicotilencos, que são nativos, ou seja, eles estão em qualquer tipo de solo, eles são daqui, eles já estavam aqui antes de nós chegar. Então, esses 2 nematóides, qualquer produtor tem. E o problema desses 2 nematóides é que eles são polífagos, eles se alimentam de todas as culturas. Soja, milho, algodão, feijão, cana, várias plantas daninhas. Então, assim, tudo o que você plantar, esse nematóide vai comer, né? E vai se multiplicar.
Tá, daí você tem esses. E os demais? Por que eles surgiram? Os demais são exóticos, eles foram trazidos de fora. Então, a gente não tem uma teoria confirmada. Mas, por exemplo, para cisto, né, existe uma história que alguns produtores foram para os Estados Unidos, trouxeram material de lá contaminado com cisto. E aí disseminou no Brasil. Né? Entendi. Então, assim, eles não são nativos, eles são exóticos, eles são trazidos de fora. Vieram de algum lugar, né? Vieram de algum lugar e alguém trouxe. Né? E esses que são exóticos, Veridiana, eles são disseminados. E o principal meio de disseminação são as prestações de serviço com maquinário. Então, vou te dar um exemplo. A pessoa tem uma fazenda aqui em Primavera, cheia de nematóide, e ela compra uma fazenda lá no Maranhão, no meio do mato, não tem nada. Então, vai ter os 2 nativos lá, né? Igual tem aqui. Aí o produtor planta aqui e leva a plantadeira... O maquinário para lá. Para plantar, para colher, para qualquer coisa. E todos os nematóides, eles ficam aderidos a qualquer partícula de solo. Então, se uma máquina estiver suja, de poeira, de terra, um grãozinho de terra que ficar, o nematóide vai para lá. E assim é disseminado o nematóide. A gente tem muita máquina, por exemplo, que planta no sul, sobe para o Paraná, sobe para o Mato Grosso do Sul, sobe aqui e vai para o Piauí, Tocantins e Maranhão, depois desce. Né? E, infelizmente, essas máquinas carregam nematóide. E nem foi por maldade. Muitas vezes o produtor faz a limpeza, mas é um grãozinho que ficou em um local ali do maquinário. Não é por maldade, com certeza. E, inclusive, assim, a gente tem, por exemplo, hoje, se você lavar o maquinário, você retira qualquer nematóide. Mas na época do plantio, Veridiana, tá todo mundo enlouquecido para plantar. Porque tá chovendo, ou porque não tá chovendo, ou porque você tem uma janela. Então, se você não planta naquela janela, você perde. Então, a gente tem que plantar. Então, assim, é uma loucura o plantio, né? E aí, é muito difícil de um produtor lavar uma máquina para ir para um outro lugar. Pro que vai estar na então, terra assim, de novo, né? Não é uma questão de maldade, nada. Mas é uma questão que é tudo muito rápido. É um tempo, né? Precisa ser feito naquele momento. Exatamente. E acaba que a gente acaba que dissemina, né, o nematóide por essa maneira. É um dos principais meios, né? Pode ser pela água, escorrimento, erosão, irrigação. Pode ser por nós, né? Por exemplo, se eu vou numa área de botina e eu pego barro, né, solo na minha botina e vou para uma outra área, eu posso disseminar. Se eu usei uma pazinha de coleta numa área e vou na outra, eu posso. Então, tudo que leva partícula de solo é um contaminante, é uma maneira da gente levar nematóide de um lugar para o outro. O que temos aqui na tela, Hermes? Mais nematóides. Esse aqui, ó, é o dano do nematóide do Pratilencos, que é esse que eu te falei que é nativo, ó. Então, o que acontece? Esse nematóide, ele tá sempre no formato de verme, ó. Sempre, inclusive, os vermes, por exemplo, que a gente toma vermífugo, né? Os vermes nossos, ele é um tipo de nematóide, só que é um nematóide que ataca os humanos. E esse nematóide é um nematóide que ataca as plantas, né? Que a gente chama de fitoparasita. Esse Pratilencos, que é um nematóide nativo, né, do Brasil inteiro, o que ele faz? Ele entra na planta e fica lá dentro, e aí ele sai. Aí ele entra de novo, fica aqui dentro da planta e sai. A gente chama de migrador, ele fica se mexendo aqui dentro. E toda vez que ele entra e que ele sai, ele faz com que a minha raiz fique enegrecida, podre e sem função. E além desse pedacinho aqui, ó, não ter mais função, então, por exemplo, se a minha coifa, se a minha pontinha da raiz é aqui, ela vai absorver água e nutrientes até aqui, Veridiana. Porque aqui não sobe. Não vai mais. Entendeu? E além disso, fica aberto aqui, ó, fica uma porta de entrada para doenças, para fungos. Então são 2 danos, o dano dele e o dano indireto, que é fungo, que, né, que é a porta de entrada. Consequência. E isso aqui é tudo ele, ó. Então aqui é para milho, né? Aqui a gente tem no algodão, a gente tem batata, a gente tem várias culturas. Tudo isso é o dano dele, ó. Aqui eu tenho uma raiz saudável e aqui eu tenho uma raiz atacada por ele, ó. Uma raiz saudável branquinha, funcionando, absorvendo limpa, parece, água. Né? Exatamente, limpa. E aqui eu tenho uma raiz, né, atacada por esse nematóide. Tá vendo que ela tá toda escura? Por que ela está escura? Porque todo esse sistema radicular, ele não está mais funcionando, ele não tem mais a função de absorver água e nutriente, já morreu. Então, a gente tem um dano
Gigantesco. E a maioria dos nematóides são desse formato, ó. E aí nós estamos falando, Veridiana, só de soja, milho, algodão e feijão, né? Que é o que a gente tem aqui em primavera. Sim. Ó, tem nematóide que ataca alface, tem nematóide que ataca flores, tem nematóide que ataca beterraba, cenoura. Cenoura tem um nematóide, que é o nematóide das galhas, que a cenoura bifurca, fica 2. E toda essa cenoura é jogada fora. Ai, Jorge, porque pensa você ir no mercado e ver uma cenoura bifurcada, você vai comprar? Não. A batatinha que a gente compra no mercado, ela tem um pratilencos também que faz ela ficar cheia de furinhos pretos. Você vai comprar uma batatinha cheia de furinho preto? Então, assim, o consumidor não quer e isso tudo é descartar. E aí tem nematóide. Olha só, isso aqui é nematóide, ó. Entendeu? Você vai comprar, olha aquelas duas, qual que você vai comprar? A limpinha ou aquela que tá danificada? É nematóide. Aí, ó. Isso aqui é nematóide, entendeu? Só que se você comer uma batata com nematóide, não vai fazer nada, tá? Fique tranquila. Sabe que... Você pode tomar brincadeiras à parte, ela mostrando aqui, eu fiquei pensando, ai meu Deus. Não, fica tranquila, não vai acontecer nada, mas são nematóides. A batatinha... Mas é interessante, a gente vai aprendendo, claro, né? Exatamente. Não, mas como você falou, você vai ver, nesse modelo, nesse exemplo aqui, você não vai estar... Né? Você vai pegar aquela batatinha que tá mais bonita. Você não vai pegar uma batatinha toda enrugada, né? E aí tem pra flores. E também não é pra assustar ninguém também, não, né? Não. Os nematóides fazem parte da nossa vida. Inclusive, a gente tem os nematóides maléficos e benéficos. Os benéficos são iguaizinhos a esses aqui, só que eles não têm o estilete, não tem aquela agulhazinha na ponta, então eles não parasitam plantas. E eles são do bem, porque eles funcionam como minhoca, eles revolvem o solo, aumentam a matéria orgânica. Então, assim, tem muita coisa boa, né? A gente estuda o mal, aquele que faz mal. Mas tem nematóides do bem, né? Que, inclusive, nos ajudam na agricultura. Então, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que existe nematóide para tudo, Veridiana. Para os humanos, para os mamíferos, para as plantas, para as ornamentais, para as árvores, para alho. Tem um nematóide também que apodrece o alho. Essa cenoura bifurcada, ó, é de galha, ó, essa daí. Nematóide de galha. Você vai comprar uma cenoura dessa no mercado? Ninguém quer, né? Mas já vi, assim, conheço pessoas que têm horta caseira, coisas em casa, e já vi, assim, então isso são nematóides. Isso, nematóides. Na salsinha, eu fiz uma horta na minha casa. E tô lá tranquila e a salsinha da minha horta não vem, tudo amarela, horrível, feia. Quando eu fui arrancar, minha salsinha tava cheia de nematóide de galho, olha lá, ó. Na minha casa, na minha horta. Às vezes você tem até na sua, se você tiver horta, dá uma olhada. Vou dar uma olhada. Eu não tenho, mas lá na minha mãe tem. No pingo de ouro, na mucuna, na batata. Tudo a gente tem muito nematóide. Mas lembrando assim, que essas questões não são nada que pessoas... agora não vou comer mais, né? Não, nada a ver. Inclusive, assim, o nematóide, ele ataca a raiz, mas o que a gente usa da salsinha é a parte aérea, não muda nada. Não muda nada. O gosto, não faz mal, não tem nada a ver. Mas, lembrando, numa produção, né, numa lavoura, com produção comercial, já é outra conversa, né? Daí já afeta a questão de produtividade, né? Exatamente. E falando nesse ponto, Veridiana, o que a gente tem hoje... Bom, quando eu comecei lá atrás, que a gente se conheceu, a gente tinha um produto para fazer, só, e mais nada, né? Bom, foram passando os anos, o problema foi se agravando e todo mundo começou a pesquisar sobre manejo de nematóides. Então, lembrando que hoje a gente tem manejos para resolver qualquer nematóide. Tem várias opções, né? E, inclusive, várias coisas novas que foram surgindo. Então, assim, é um problema, sim, mas é um problema que tem solução, né? Que tem manejo, que a gente consegue fazer várias coisas para diminuir. A gente só não consegue, Veridiana, eliminar. Não existe nenhuma maneira de você não ter mais nematóide. Tudo que a gente faz é para você ter menos nematóide. Então, a gente não tem nada milagroso que eu possa aplicar na minha lavoura ou fazer algum tipo de plantio de uma planta, alguma coisa que elimina 100%. Não tem. Tudo que a gente faz é para diminuir a população. Olha só, é interessante. E então, hoje, por que você comentou agora que o Mato Grosso é o que mais é afetado, vamos dizer assim, com nematóides? E o que leva a isso? Qual que seria o motivo? O que você diria sobre? Nós temos o clima ideal,
que é altas temperaturas, chuva e as culturas, né? E nós somos o estado que mais planta, né? Então, são os 2 fatores principais. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Tem muito menos nematóide. Por quê? Porque tem o frio. Então, quanto mais frio, mais lenta é a multiplicação do nematóide. No Rio Grande do Sul, o tipo do solo é melhor. O nosso solo aqui é mais pobre. E no Rio Grande do Sul, eles fazem rotação de culturas. O que é rotação de cultura? É você colocar 3 culturas diferentes na mesma área. Nós aqui não fizemos rotação. Aqui a gente faz sucessão. Soja, milho, soja, algodão, soja, milho. Às vezes põe uma planta de cobertura, mas a gente não faz, não é porque a gente não quer. É porque a gente tem uma janela de água, de chuva, pequena, e a gente só consegue fazer isso. Né? A não ser que a pessoa tenha um pivô, né? Aí sim ela consegue fazer uma rotação. A gente não consegue por uma questão de clima, né? Então, nós temos a condição ideal para o nematóide no Mato Grosso, na Bahia, no Goiás, no Tocantins. Só que, por exemplo, Tocantins, Maranhão são estados mais novos, aqui já é mais velho, né? Então o problema, né, é maior, normal. Mas o Mato Grosso tem a condição ideal. O Cerrado, na verdade, eu não diria nem o Mato Grosso, o Cerrado brasileiro tem a condição ideal para multiplicação do nematóide. Olha só que interessante, eu não sabia desses dados. E o que o produtor, então, tem que estar fazendo é sempre estar de olho na sua área, com uma equipe também especializada que possa comunicá-lo o que, de repente, ele tem que fazer? Sim. Monitoramento é o ponto principal, então ficar de olho, né? Isso já é de praxe, já acontece, né? Então todo produtor vai na área, observa, se ele vê as reboleiras, ele pode coletar amostras, ele pode fazer um mapeamento, tudo para saber essa informação. A única coisa negativa, Veridiana, é que assim, ó, por exemplo, a gente vai plantar soja agora a partir de setembro de 2025, né? Tá liberado o plantio. Daqui a pouco já. Nós vamos plantar a soja, a gente vai ver o problema do nematóide. Aí a gente vai coletar amostra, saber o que tem, tudo. Só que a gente só pode fazer um manejo na safra seguinte. Porque depois que o nematóide está instalado na área que você vê esse problema, essas reboleiras na soja, no milho, no algodão, em qualquer cultura, você não consegue fazer mais nada. É só para o próximo cultivo. Não tem nada para você fazer quando você vê uma reboleira. As melhores opções de manejo são feitas na semente ou no suco de plantio, próximo do plantio. Então, depois que o nematóide está instalado lá na frente com aquelas reboleiras, não tem mais nada para fazer. Só colher. E aí, depois que você colhe, você pode fazer alguma coisa para safrinha, que é lá em janeiro, no nosso caso, né? Que vai ser o milho ou o algodão normalmente. Aí você pode fazer. Tratar a semente com um produto. Você pode fazer uma pulverização, fazer uma aplicação no suco de plantio. Ao invés de plantar o milho e o algodão, plantar outra planta que vai diminuir. Então, aí que eu te falo, né, que a gente tem muitas opções hoje. Então, identificou ali naquele momento, não tem mais. Tem que aguardar, então, essa janela aí para fazer. Exatamente. Esse é um dos problemas graves. Por quê? Aí você tem uma reboleira na lavoura, você tem muito nematóide e chove. E chove, e continua multiplicando, e o seu problema vai se agravando, a sua planta vai ficando cada vez mais debilitada e produz menos, e você não pode fazer nada. Não é que você não pode, você não tem. O que você poderia fazer é talvez reforçar uma adubação para tentar ajudar a planta. É como se você tivesse com um câncer terminal. O que eu posso fazer para você viver um pouquinho mais? Alimentar você bem, não deixar você sofrer, te dar água, entendeu? Então é dessa forma que a planta se comporta. Né? Sim. Gente, então, e lembrando que existem, eu me lembro do professor Jaime falando que pode acabar com uma lavoura, né? Pode ter um problema seríssimo ali de um prejuízo bem grande, né? Nessa reboleira que eu falo, né, que é uma mancha, você pode perder tudo, 100%. Entendeu? Então, você pode perder 10%, 20%, 30%, 40%, 70% e 100% também. Então, o que acontece? Você não vai perder o talhão inteiro, a área inteira, a não ser que for a Phalancoides. Aí sim, esse nematóide que eu te falei da parte aérea, você pode perder o talhão inteiro, a lavoura inteira. Que, inclusive, isso já aconteceu aqui no Mato Grosso, na safra retrasada. Os outros não, os outros vão ser reboleiras. Mas o que acontece? Você tem uma reboleira que você vai passar a colheitadeira lá e você vai colher 5 sacos por hectare.
E aí, onde não tem a reboleira, que é mais para frente, que tem menos nematóide, ou que não tem, você colhe 90. Aí você faz a média do talhão. E aí a sua média é 40, 50, porque você tem várias reboleiras. Então, esse é o prejuízo. É muito difícil de você perder a área toda, mas você perde esses pedaços, e esses pedaços você pode colher 1 saco a menos, 10 sacos a menos, mas 20. que já significa muita coisa, claro, né? Exatamente, exatamente. A gente está agora aqui na nossa região aqui do Mato Grosso, com algodão na lavoura, né? Isso, algodão. Já foi identificado algo que o produtor precisasse se preocupar ou não? Sim, tem muito nematóide no algodão. E o produtor já faz, né, o manejo no algodão. Já trata com alguns produtos, né? Já faz pulverização. Já compra. Já a maioria. Ou adquire compra semente variedades tratada. agora. Isso, variedades resistentes. A gente tem para 2 nematóides variedades resistentes para algodão. Na verdade, o que a gente planta aqui, que é soja, milho, feijão e algodão, tudo tem nematóide, Veridiana. Então, assim, ó, quase todos os produtores adotam uma técnica de manejo para nematóide. Aqui em Primavera e no Mato Grosso inteiro. Tem muito nematóide. E agora, com a chegada desse novo nematóide, que eu acho que a gente vai ter que realmente trazer o Rafael aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Então, existe essa preocupação de agora também pensar nessa nova, a gente diz espécie, né? Espécie, exatamente. Agora tem que começar a pensar em testar produtos, testar variedades, né? Eu não sei ao certo se já existe resistência genética para essa espécie, eu acho que sim. Né? Mas agora começa todo um trabalho novo para a gente ver o que é melhor fazer para essa espécie nova. E a gente havia comentado antes, né? Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, para isso tudo também estão surgindo aí novos produtos, né? Novas formas de manejo também, né? Sim. Então, na verdade, como eu te falei lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha um produto só. E hoje a gente tem inúmeros produtos. E aí a gente tem várias opções. Então, por exemplo, nós lá da Agromax, que a gente trabalha só com nematóide, o que a gente testa? Então, a gente testa as variedades. Então, qual que é a melhor variedade de soja para nematóide? Qual é a melhor variedade de milho, de feijão e de algodão? Então, é uma forma de manejo, variedade, que a gente chama de resistência genética. A outra forma são as plantas de cobertura. Então, existem plantas como, por exemplo, a crotalária, as crotalárias, que são espécies diferentes, que consegue diminuir a população da nematóide. É uma planta que consegue diminuir. E a gente tem crotalária, a gente tem braquiária, a gente tem feijão guandu, capim curacana, várias plantas diferentes que a gente consegue plantar na área para diminuir o nematóide. A gente tem consórcios, né? Então, por exemplo, o produtor não quer deixar de plantar milho, porque ele quer ter um retorno financeiro do milho, mas ele tem nematóide, ele pode plantar um milho e uma planta junto com o milho, que a gente chama de consórcio, né? Uma braquiária, uma crotalária. A gente tem, Veridiana, as questões físicas. Então, por exemplo, revolver o solo, né? Que não é uma prática, assim, que a gente recomenda para nematóide, mas existe e, às vezes, é eficiente. E a gente tem a questão de produtos, né? Produtos é bem amplo. Por quê? Porque a gente tem produto químico, a gente tem produto biológico e agora a gente tem outros produtos, né? O que são esses outros produtos? Bom, um histórico bem breve. Produto químico é um produto que tem uma ação rápida em cima do nematóide, então ele mata bastante nematóide de uma forma rápida, tá? São moléculas que vêm normalmente de empresas multinacionais, né, de ativos diferentes, que tem essa ação em cima do nematóide. Então você vai tratar a semente, ou você vai fazendo suco, ou pulverizado, enfim, e essa molécula entrando em contato com o nematóide tem o poder de matar ele rápido e bastante. Aí a gente tem outro tipo de produto, que inclusive hoje é o que a gente mais utiliza, o que mais está em evidência, que são os produtos biológicos. O que são isso? São produtos à base de fungos e bactérias, né? Ou são fungos, ou são bactérias, ou são misturas, que não agridem o meio ambiente, tá? Inclusive, produtos químicos, alguns agridem, outros não, tá? A gente já está numa geração de não, a gente está numa geração, assim, clean, de produtos seletivos, que mata só o que a gente quer e não prejudica o resto, né, do que tem no solo. Então, por exemplo, tem minhoca e tem nematóide. O produto que eu uso só mata o nematóide, não mata a minhoca. Tá? Então, a gente está nessa fase aí hoje. Os biológicos são divididos em fungos e bactérias. Eles não têm nenhuma ação maléfica para o solo e eles atuam em cima do nematóide de uma maneira diferente. Alguns mais devagar, outros até rápido, igual um químico, mas eles são organismos que vão parasitar o nematóide ou liberar substâncias
que mata o nematóide. Então, é um outro tipo de mecanismo de ação. Não é um produto de choque igual o químico, que tem que entrar em contato com o nematóide e já matar. São outros mecanismos de ação. E agora, nos últimos anos, né, a gente teve coisas novas. O que são essas coisas novas? Bom, esses produtos biológicos, Veridiana, eles são organismos vivos. Então, você tem que ter um cuidado com ele, tá? Quando você compra, por exemplo, um iogurte, um Yakult, você coloca ele aonde? Na sua casa. Na geladeira? Na geladeira. E os produtos biológicos têm que ter esse cuidado também. Então, eles exigem uma temperatura mais baixa. A gente precisa tratar e plantar o mais rápido possível. Não posso deixar exposto no sol, entendeu? Porque são organismos vivos. O químico não é vivo. O químico é uma molécula sintética, que você pode fazer o que você quiser. Pode deixar no sol, às vezes, não tem problema nenhum. O biológico, não. E aí esse ponto atrapalha um pouco. Por quê? Porque tu pensa que um produtor, para armazenar esse produto na lavoura dele, tem que ter uma câmara fria? E não é, eu não tô falando de uma caixinha, de um iogurte. Sim, não é uma geladeirinha, né? Exatamente, tô falando de um container. É uma quantidade vários, muito grande, né? Então, o que acontece? Agora a gente não, né? As empresas descobriram outra forma de trabalhar com isso, que é o quê? São os metabólitos desses fungos e dessas bactérias. É como se fosse um derivado, um composto que os fungos e a bactéria produz. Então, tem metabólitos, tem peptídeos, tem extratos vegetais, que são o quê? É o que o fungo e a bactéria produz. Só que daí você não precisa ter esse cuidado para armazenar, porque ele não tem toda essa... Não exige, né, todo esse cuidado. Então, a gente já está numa nova geração, numa nova fase muito mais evoluída de produtos para manejar nematóide, né? E hoje o que acontece? A gente começou com um produto lá atrás, com algumas empresas que são pioneiras, né? Então, por exemplo, você pega Lallemand, Balagro, Koppert, Simbiose, são empresas que surgiram para trabalhar com biológicos. Hoje, quem que tem biológico, Veridiana? Todas as empresas têm, inclusive as multinacionais. Então, você pega Syngenta, Bayer, BASF, FMC, Corteva, todas têm um produto biológico. Então, é uma onda, né, de produtos que entrou no mercado, funciona, ficou, vai ficar e nós vamos utilizar. E, inclusive, o Brasil é pioneiro nisso e é o país que mais usa, que é ótimo. Sim. Exatamente. Então, a gente está nessa outra onda aí dos metabólitos, peptídeos, dos extratos e tal, que também é uma forma de manejar nematóide. Então, a gente deu um passo gigantesco, né, no manejo de nematóide. A gente tem moléculas químicas novas saindo. Então, semana passada, por exemplo, foi registrada uma nova molécula química da Syngenta para manejar nematóide, né? A gente está trabalhando com várias empresas, pesquisando novas moléculas para o mercado, químicas. A gente tem trabalho com quase todas as empresas, com novos produtos biológicos, extratos de plantas, peptídeos, metabólitos. Então, assim, tem muita coisa nova para chegar no mercado, para agregar, para melhorar, né, o manejo de nematóide. São empresas que estão realmente antenadas com as necessidades que o produtor precisa no campo, realmente, né? Exatamente. E fazendo, assim, coisas práticas, funcionais, rápidas, que beneficia toda a cadeia, né? E quando você começou ali a lidar com nematóides, né? Isso faz um pouquinho tempo, né, Tati? Foi porque realmente você viu essa necessidade, porque a Tatiane Zambiase, ela anda o país todo, né? Levando essas informações, você é referência nessa área, né, Tati? Sim. Na verdade, foi um pouco por acaso, porque quando eu cheguei aqui em Primavera, o meu foco era trabalhar com doenças. Mas a parte de nematóide fazia parte das doenças antigamente. Então, eu testava, né, no programa de melhoramento de algodão que eu trabalhava, eu testava as doenças do algodão e o nematóide do algodão. Só que isso lá, né, em 2000, 2001, não era um problema, Veridiana, ninguém falava de nematóide. Só que foi me despertando, eram poucas pessoas que trabalhavam com isso no Brasil, eu comecei a fazer um treinamento aqui, outro ali, outro lá, e comecei a gostar. E 2007, quando, né, foi o ano que eu comecei a trabalhar 100% com o nematóide, o problema começou a crescer. Né, e foi crescendo, e hoje é um dos principais problemas, né, da agricultura. E ainda são poucas pessoas, né, a nível de Brasil,
que trabalham com nematóide. E é difícil, né, Veridiana? Porque, assim, você já imaginou você ficar um dia inteiro na frente de um microscópio, sentado, olhando aqueles bichinhos lá para você identificar? Então, assim, não é uma coisa que as pessoas querem, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa popular. Então, infelizmente, ainda são poucas pessoas que trabalham com nematóide na pesquisa, né? E é por isso que quando vocês realizam esses eventos aqui, todo início de ano, vocês estão aqui na terceira edição, quarta edição? Aí vamos para a quarta edição. Olha só, quarta terceira edição esse ano. Então, ano que vem, quarta edição. A gente vê grupos vindo de vários lugares, até fora do país, aí, para entender um pouco do trabalho que a Agromax faz, né? Exatamente. E você lembra no ano que você fez a cobertura, no ano que passado, veio 2024, os bolivianos, você lembra? Foi ano passado. A gente recebeu, né, uma comitiva, acho que eram 20 pessoas da Bolívia. Por quê? Porque começou a surgir nematóide na Bolívia, né, no arroz. E aí eles vieram aqui, participaram do dia de campo, depois eles ficaram um dia aqui para rodar as áreas, né, visitar o nosso laboratório, ver como trabalha. E depois a gente até fechou uma parceria com eles e eles montaram um laboratório na Bolívia, né, em Santa Cruz, para analisar os nematóides novos. Então a gente foi lá, fez um treinamento com eles montaram um laboratório, né, igual do nosso, a gente assessorou em toda a compra dos equipamentos e tal. Então, assim, é um problema que qualquer país, qualquer cultura pode ter, né? E a gente tem ótimas referências aqui no Brasil. A gente tem várias, assim, poucas pessoas, mas pessoas extremamente gabaritadas para trabalhar com nematóide. Como você, né? Não, e ela tá falando aí do grupo da Bolívia que veio, mas veio muita gente de fora também. Eu gravei com algumas pessoas, tiveram grupos de tudo que é canto do país aí. Sim, veio o pessoal da Bahia, lembra? Veio o pessoal do Vale do Araguaia, do Campo Novo do Parecis. Então, as pessoas vêm em busca de informação. E esse foi o objetivo do evento desde o começo, levar a informação. Então, a gente conseguiu juntar num lugar só empresas, pessoas, pesquisadores. Esse ano a gente trouxe 2 pesquisadores de fora, 3, na verdade, né, para falar de assuntos que a gente acha que é importante. E a ideia, o objetivo é levar informação. Então, a pessoa vai ali e vai saber tudo sobre nematóide, as empresas, os produtos novos, os manejos novos, os pesquisadores que vieram ali para falar, né, dos temas. Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente possa ser uma comunicação, né, que a gente possa atuar nessa divulgação de informação entre a pesquisa e o produtor. Por isso que eu sou muito fã dos dias de campo. Porque é um momento realmente de se absorver essas informações, né? Afinal de contas, né, vocês estudam tanto, né? E fazem todo aquele trabalho ali no campo para mostrar, então, né, o que está sendo feito, enfim, como que de repente a planta se comporta com determinado produto, ou a semente, enfim. Então, nada melhor do que esses eventos, e tem muita coisa, né, Veridiana, que infelizmente, por exemplo, uma universidade faz uma descoberta incrível, maravilhosa e fica lá. Entendeu? Então, a ideia é que a gente possa, todas as novidades que a gente tem, as opções de manejo, que a gente possa passar isso para o produtor. Claro que é de uma maneira muito segura, né? A empresa que vai nos dizer se a gente pode ou não pode falar isso, ou às vezes a empresa está junto com nós, mas a ideia é que as coisas não fiquem guardadas, que sejam repassadas para o produtor. E tem muita coisa guardada, Veridiana. Muita. Eu acredito. Eu acredito. E quando você recebe essas pessoas, né? Porque você sempre tem as visitas, pessoas que vêm de fora, sejam grupos ou então, sei lá, 2, 3 pessoas que vêm te procurar. Quais estão sendo as maiores dúvidas referente a nematóides? Produto. Porque hoje o que acontece? A forma mais fácil de trabalhar é ou usar a variedade ou produto. E aí as pessoas vêm até mim me pedindo, olha, Tatiana, eu tenho esse produto aqui e eu queria que você testasse esse produto para ver se ele tem ação para nematóide. E aí a gente testa. Ou a pessoa já sabe que tem um efeito e ela pede para mim montar um campo para fazer chamar os consultores, os produtores. Então, assim, a gente tem vários trabalhos dentro da nossa empresa que vão ajudar ou a investigar, ou a descobrir, ou a divulgar o produto, né? O manejo para nematóide. Então, assim, ontem, por exemplo, eu recebi uma visita de uma empresa que tem um produto que eu já avaliei lá atrás, tinha uma ação boa para nematóide, mas a empresa queria saber, né, os dados, os resultados para ver se segue ou não segue. Então, eles vão seguir com esse produto no mercado, porque ele tem ação nematicida ou não.
né? Então a empresa vem, busca informação, se não tem, a gente olha, a gente pode fazer esse trabalho, a gente pode avaliar isso, avaliar aquilo, e a gente conseguiu montar uma estrutura, Veridiana, que ficou boa. Por quê? Porque a gente consegue atender as 3 principais formas de testar os produtos, que é in vitro é lá dentro do laboratório, que é uma condição 100% controlada, na casa de vegetação, que é uma condição média, eu tenho um controle, mas não muito, e no campo, que eu não tenho controle nenhum. Então a gente passa o produto nessas 3 condições, e ele tem que ser bom nas 3, para ele ser um bom produto, né? Às vezes ele é melhor in vitro, cai um pouquinho na casa, cai um pouquinho no campo, mas no meu ponto de vista, para ser um produto bom, ele tem que passar nas 3 fases e ser bom, né? E ainda a gente testa por vários anos, porque às vezes, vamos supor que eu testei nesse ano, que foi um ano muito bom de chuva e muito bom para o nematóide, e o produto não se comportou bem. Mas se eu testar ele num ano seco, ele vai ter um resultado excelente. Então tem que testar por vários anos também. Olha só, não é de um dia para a noite também, né? Não. Quanto mais a gente testa, mais a gente verifica se o produto é bom, se ele é estável, se ele tem um resultado bom todo ano, ou ele tem um resultado bom só quando chove bem e não quando dá seca, ou ele tem um resultado bom no frio, lá no sul, e aqui não. Então os produtos se comportam, né, de maneiras diferentes, e a ideia é que a gente avalie tudo isso para poder passar para a empresa. Olha, o seu produto funciona assim, 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 e você pode recomendar ele dessa forma. Bacana. E, gente, além dela ser aí uma mega profissional, na semana passada a gente participou de um evento aí junto com vocês, um workshop cultural para os colaboradores. Então, queria falar um pouquinho disso, eu achei super interessante. Foi aí um evento feito aí também com o auxílio aí da Inovante, né, da Michelle, Vanessa, enfim, as meninas lá que também entendem muito dessa questão de gestão de pessoas, né? Para você desenvolver esse trabalho todo que a gente está falando aqui, você precisa de uma equipe, né? Eu sempre falo, a gente não faz nada sozinhos, né? Nós precisamos realmente de pessoas conosco, né? Eu sempre falo que aqui na Magna Video a gente também produziu um vídeo legal, mas não foi só eu. Não, tem toda uma equipe, a pessoa que filmou, a pessoa que editou, a pessoa que teve a ideia, enfim, tem todo, né? E isso funciona em todas as empresas, né? Sim. E foi muito bacana ver esse evento que a Agromax realizou aí, com os colaboradores. Queria que você falasse um pouquinho, né, da importância, já que a gente fala aí no mundo do agro, né, eventos como que vocês realizaram. Então, na verdade, assim, a Agromax tem 18 anos, né, Veridiana? Não é uma empresa nova. Mas nesse período que a gente estava no mercado, a gente sempre buscou a parte física da empresa. Tá? Então, a gente compra um trator novo, uma plantadeira nova, um microscópio novo, uma estufa nova e assim por diante. E a gente foi montando isso porque realmente a gente não tinha ou porque a gente precisou melhorar. E aí, nessa safra passada, a gente chegou num nível, no meu entendimento, que tá bom, a parte física tá ok, né? E aí, conforme o tempo foi passando, em todo esse período, a gente começa a perceber que o maior bem de uma empresa é o bem humano, né? São as pessoas. E igual você falou, eu não faço nada dentro da empresa. Eu recebo as pessoas, falo do nosso trabalho, contrato, precifico, mas quem executa não sou eu. Quem executa são as pessoas que trabalham junto comigo. Então, elas são o bem mais importante da empresa. E o que acontece? Às vezes eu ia contratar uma pessoa para ela ser uma laboratorista, para ela fazer leitura. Só que ela não tinha habilidade de ler, ela odiava ler. Ela entrou lá porque ela estava precisando trabalhar. E eu que preciso reconhecer que ela não tem o perfil para fazer leitura, que ela tem o perfil para trabalhar no campo, por exemplo. E isso é uma coisa que toma tempo da gente, é uma coisa que eu não sou especializada nisso, a minha formação não é essa, e que você às vezes acaba perdendo pessoas boas porque você não entende onde ela é boa. Não identifica, né? Exatamente, você não consegue identificar. Então, a gente começou já há algum tempo, né? Contratamos uma coaching de liderança que fez um trabalho com a nossa equipe ano passado.
fizemos algumas coisas assim mais soltas, pensando na equipe. Começamos a pensar em benefícios para os funcionários. Eu fiz um trabalho com uma mulher sensacional, que foi a Márcia. Ela é dona de um instituto de liderança positiva em Campo Grande, que faz vários testes para ver se o seu perfil se encaixa com o meu e se a gente pode trabalhar junto, Veridiana. Olha só. Sensacional. Ela faz um teste para descobrir as suas forças, no que você é boa. Ela faz um teste para descobrir o que você não é boa, tá? Que é bom você saber no que você não... Meu Deus, vamos ter que ir, né? Não, ela é sensacional, eu indico. E aí a gente foi fazendo. E a gente vai amadurecendo, e vai lendo um livro, e vai vendo uma entrevista e tal. E aí chegou num ponto onde a gente contratou a Michelle e a Vanessa, né, da Inovante. Para quê? Para a gente fazer um trabalho com os colaboradores. Então, o que a gente fez? A gente está fazendo, na verdade, né, não está pronto, todos os descritivos de cargo. A gente está fazendo um plano de carreira. Por quê? Porque eu quero que essas pessoas que eu tô lá, que estão comigo, que deu certo, que estão me ajudando, fiquem na empresa. Como que elas vão ficar na empresa, Veridiana? Se a empresa for boa de trabalhar, se tiver um ótimo relacionamento, se eu tenho uma avaliação confiável, se eu aumento o salário, se eu dou um benefício, se eu dou uma gratificação, se eu reconheço o trabalho dela, se eu pago um curso para ela, uma faculdade, entendeu? Então, todo esse movimento de fazer... não é coisas, mas de fazer ações voltadas para os colaboradores surgiu, né, com a Inovante. E aí, o que a gente fez? A gente preparou esse evento. Então, esse evento foi para mostrar a cultura da empresa, o que eu penso, né, da Agromax, o que eu quero para essa empresa, o que eu quero para a minha vida e para a vida das pessoas que estão junto comigo. Então, a gente preparou, né, uma manhã toda aqui em Primavera, voltada para dizer para os nossos colaboradores o quanto eles são importantes, o quanto eles estão inseridos na empresa e o que a Agromax quer deles, né? Que são os nossos valores, né, da empresa. Então, assim, foi uma manhã maravilhosa. Eu fiquei super contente. O trabalho continua, a gente não parou, então agora envolve várias outras ações, mas a ideia foi fazer um evento para os nossos colaboradores, que são as principais pessoas, né, que fazem a empresa rodar, né? Sem cada um deles, a empresa não iria existir, né? Sim. Não, e foi incrível, assim, a gente que estava ali, né, também no evento, foi muito bacana ver como eles chegaram ali, né, e a feição deles ia mudando, né? Eu acho que se percebe a valorização que está sendo dada para eles, sim, abre o espaço para eles falarem, enfim, foi realmente, como você falou, uma manhã assim muito bacana, muito proveitosa. Eu acho que eles saíram de lá realmente com aquela sensação, poxa, a Agromax realmente pensa na gente, sim, também, né? Exatamente. A ideia é essa, a ideia é que a gente, né, valorize cada colaborador, né? Porque realmente quem faz as coisas acontecer são eles, né? E se a empresa ela é uma empresa boa, uma empresa ruim, bem vista ou mal vista, é graças ao esforço de todos, né? Pro bem e pro mal, né? Não, então, é verdade. Então a gente... É verdade. Olha só, a gente tá vendo aqui umas imagens aí Nossa, parece que foi ontem, né? Pois é, verdade. Foi bem... Agora, dia 27 de junho, né? Passada. Não, foi muito bacana, num formato bem legal. Olha só quem está aí. Eu falo que eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque quando a gente acompanha, né, já de tanto tempo essa caminhada e vê, né, um trabalho, né, como você tem desenvolvido e essa equipe, aí a gente olha para algumas pessoas da equipe que já estão aí há muito tempo, como a Emanuele, né? Sim. Então, eu fico muito feliz. Foi realmente um evento sensacional. Parabéns, Tati. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Parabéns em também ver aí essa questão de valorizar quem está junto com vocês, né? E você, Veridiana, por me conhecer há muito tempo, acompanhou tudo isso, né? Porque eu cheguei aqui trabalhando numa outra empresa, aí a gente começou com a Agromax lá atrás, com 3 funcionários, e a gente foi evoluindo, e você viu isso, você faz parte disso. Então, assim,
onde a gente chegou hoje, que para mim é extremamente gratificante, é graças a todos, né? Ao esforço de todos. Mas às vezes a pessoa entra hoje na empresa e acha que é aquilo ali, que tá tudo certo, que nunca passou por nada. Que já nasceu grande, né? Isso, que não teve nenhuma dificuldade. Você viu as fotos lá no evento de onde a gente tava, do que a gente era, né? Então, assim, o ser humano precisa estar em constante evolução. E a ideia é essa, é que a gente evolua, né? A melhoria contínua, que é um dos nossos valores, exatamente. É isso. É a gente melhorar como pessoa, como profissional, como mãe, como tudo, né? Com certeza. Ela fala isso, me passou realmente um filme, né? Porque, meu Deus, conheci, você estava na Codetec, enfim, todo esse processo a gente realmente acompanhou, porque a gente fazia também as reportagens de TV, então também houve um processo. Verdade. Mas que bacana. Parabéns, Tati, de verdade, mais uma vez. Parabéns por esse trabalho, pela grande profissional. E, enfim, sempre disposta a atender, né? Quem tiver dúvidas sobre nematóides, quem quer gravar, falar um pouquinho sobre isso, né? Vou te agradecendo também por você aceitar mais um convite, né? Você que sempre tem, né, a sua agenda lotada. Obrigada de novo por estar aqui conosco. Não, eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui com você, que eu considero uma grande amiga, e de poder passar um pouquinho do nosso trabalho, né? Às vezes a pessoa não conhece ou não sabe, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Então, eu que agradeço, Veridiana. Com certeza. Então, mais uma vez, a gente falou um pouco sobre nematóides, um pouco sobre Agromax, e com certeza teremos mais bate-papo aí. A Tati já vai virar nossa também convidada. Nossa, pelo menos, sim, né? Exatamente, bom demais, muito bom. Obrigadão, então, Veridiana. Tá. E até o próximo episódio, então, né? Até o próximo. Obrigada, Tati. De nada. Nossa, ficou ótimo. Gostei, muito bom. Ai, que bom. Descontraído, né? É, com certeza. Gente, esse foi mais um episódio aí com essa pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu falo, às vezes pode se tornar repetitivo, mas, assim, acabo me emocionando. Mas tem pessoas que a gente gosta de graça. Sabe assim, aquela pessoa que sempre nos recebe muito bem, que sempre tem uma palavra assim, não, Veridiana, eu vou, porque poderia virar na correria da Tati, não consigo nem falar Tatiane, gente, né? Na correria dela, eu poderia falar, Veri, não dá, né? Mas não, sempre assim, disposta, assim como outras pessoas que já vieram mais vezes aqui conosco. Então eu tenho um carinho muito grande de acompanhar essa jornada, de acompanhar essa caminhada e poder trazer essas pessoas para falar um pouquinho sobre o agro, sobre a área que elas desenvolvem aqui no agro. Então aqui eu tenho que falar essas palavras realmente de gratidão e de parabéns aí pelo trabalho que ela desenvolve. Então realmente eu fico muito feliz, assim, eu tenho um carinho por tantas pessoas aqui e a Tati realmente é uma dessas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande. É recíproco. Fique sabendo que é recíproco, porque eu também admiro demais você, seu trabalho, pelo tempo que eu conheço, como profissional e como pessoa, né? Porque às vezes a gente escuta uma coisa ruim aqui, eu só escuto elogios da Veridiana. Então é ótimo saber que a gente tem uma amiga, uma pessoa que a gente admira, que é do bem, que é você. Oh, obrigada. Olha só, vou chorar daqui a pouco. Gente, então esse foi mais um episódio bacana aí que a gente falou sobre nematóides. Eu falo sempre que tem tantas coisas que a gente poderia abordar, mas a gente sempre dá uma pincelada para que a pessoa possa vir mais vezes também, né? E com certeza virá. Então esse foi mais um episódio com a Tatiane Zambiase, que é pesquisadora, nematologista, proprietária aí da Agromax. Vou encerrando pedindo mais uma vez, né, pessoal, para vocês nos seguirem, se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, nos seguirem lá no @Momento do Campo, lá no Instagram, e também lembrá-los, né, que estamos no Spotify. Então esse foi mais um episódio do podcast Momento do Campo. Espero vocês no próximo episódio. Até lá.